Existe uma razão pela qual milhões de pessoas, durante séculos, encontraram força nas palavras do Salmo 23. Não importa a época, não importa a situação. Existe algo nesse salmo que toca profundamente o coração humano. Mas o que poucas pessoas percebem é que sua força vai muito além da religião. Existe um princípio poderoso escondido nessas palavras que hoje também é reconhecido por estudiosos da mente humana, da psicologia e do comportamento. Então, antes de continuar, permita-se alguns instantes de atenção total, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enfrenta seus medos, suas preocupações e suas batalhas diárias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma das frases mais conhecidas da história. Mas pare e pense por um momento. O que realmente acontece dentro da mente de uma pessoa quando ela repete essas palavras com convicção? A ciência já demonstrou que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. Aquilo que repetimos constantemente para nós mesmos molda nossa percepção da realidade. Quando alguém vive repetindo que não consegue, que não é capaz, que está sozinho, sua mente começa a procurar evidências para confirmar essas crenças. Mas quando uma pessoa afirma com fé que está sendo guiada, protegida e sustentada, algo diferente acontece. Sua mente deixa de operar no medo e começa a operar na confiança. É exatamente isso que o Salmo 23 faz. Ele não começa falando sobre problemas. Ele começa falando sobre direção. Ele não começa falando sobre escassez. Ele começa falando sobre provisão. E isso muda tudo. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam batalhas acontecendo dentro da sua mente que você não compartilha com ninguém. Mas escute com atenção. Nem toda luta precisa ser vencida com força. Algumas são vencidas com confiança. E me faz repousar em verdes pastos. Observe a profundidade dessa imagem. Vivemos em um mundo acelerado. Pessoas ansiosas. Pessoas exaustas. Pessoas que dormem cansadas e acordam ainda mais cansadas. A mente nunca para. As preocupações nunca parecem acabar. Mas aqui existe uma mensagem poderosa. Repousar não significa desistir. Repousar significa confiar. A própria neurociência mostra que quando o cérebro deixa o estado constante de alerta e ansiedade, ele passa a tomar decisões melhores, encontra soluções mais criativas e recupera energia emocional. Em outras palavras, uma mente em paz enxerga caminhos que uma mente desesperada jamais consegue perceber. E guia-me mansamente a águas tranquilas. Quantas vezes você tentou controlar tudo? Quantas vezes tentou prever cada problema, evitar cada erro e carregar sozinho o peso do mundo? A verdade é que a necessidade de controlar tudo é uma das maiores fontes de sofrimento humano. O Salmo 23 nos lembra de algo fundamental. Você não precisa enxergar todo o caminho para dar o próximo passo. Você só precisa continuar caminhando. As águas tranquilas representam exatamente isso. Uma mente serena, uma alma alinhada, um coração que continua avançando mesmo sem ter todas as respostas. Refrigera a minha alma. Existe algo poderoso nessa frase, porque o maior cansaço nem sempre é físico. Muitas vezes é emocional. É o peso das decepções. É o peso das rejeições. É o peso das expectativas não cumpridas. É o peso de carregar dores silenciosas. Mas existe uma diferença enorme entre quem permite que as feridas definam sua identidade e quem decide continuar crescendo apesar delas. A oração do Salmo 23 nos lembra que a restauração é possível. Não importa quantas vezes você tenha caído. Não importa quantas vezes tenha duvidado de si mesmo. A sua história ainda está sendo escrita. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui está um dos pontos mais poderosos de todo o Salmo. Observe que o texto não diz que você nunca passará pelo vale. Não diz que nunca enfrentará dificuldades. Não diz que nunca terá medo. O que ele diz é muito mais profundo. Ele ensina que você pode atravessar os momentos difíceis sem permitir que eles dominem sua mente. Isso é exatamente o que as pessoas mais fortes aprenderam. Elas não vivem sem problemas. Elas apenas aprenderam a não entregar seu poder aos problemas. Existe uma enorme diferença.
Quem vive dominado pelo medo para. Quem aprende a caminhar apesar do medo continua crescendo. Porque coragem nunca foi ausência de medo. Coragem é avançar mesmo sentindo medo, porque tu estás comigo. Talvez essa seja a parte que mais transforma vidas. O sentimento de presença. O sentimento de não estar sozinho. Estudos mostram que pessoas que acreditam possuir apoio emocional enfrentam adversidades com muito mais resiliência. E essa verdade aparece aqui há milhares de anos. Quando você acredita que existe uma força maior caminhando ao seu lado, sua mente para de lutar sozinha contra o mundo inteiro. Você encontra esperança. Você encontra direção. Você encontra estabilidade. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Muitas pessoas interpretam essa passagem apenas como vitória externa, mas existe um significado ainda mais profundo. Os maiores inimigos nem sempre estão fora. Muitas vezes estão dentro. A dúvida, a insegurança, a procrastinação, a autossabotagem, o medo do fracasso. E talvez a verdadeira vitória seja sentar-se diante desses inimigos internos e não permitir que eles decidam seu destino. Porque quando você domina sua mente, você muda a sua vida. Quando você muda suas crenças, você muda suas ações. Quando você muda suas ações, você muda seus resultados. E tudo começa dentro. Agora respire profundamente. Por alguns instantes, esqueça as preocupações. Esqueça as pressões. Esqueça as cobranças. Repita silenciosamente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a confiança que elas carregam. Sinta a calma que elas oferecem. Talvez o que você precisava hoje não fosse uma nova estratégia. Talvez não fosse mais informação. Talvez não fosse mais esforço. Talvez fosse apenas lembrar que a força que procura já existe dentro de você. Que você não precisa carregar tudo sozinho. Que existe esperança mesmo quando você não consegue enxergá-la. Que existe direção mesmo quando o caminho parece confuso. E que existe propósito mesmo nos momentos difíceis. O Salmo 23 continua inspirando milhões de pessoas porque fala diretamente com algo que nunca mudou dentro do ser humano. A necessidade de segurança. A necessidade de propósito. A necessidade de paz. E quando essas três coisas se encontram, algo extraordinário acontece. A mente se fortalece, o coração se acalma e a vida começa a seguir um novo rumo. Se esta oração falou com você neste momento, deixe nos comentários. Eu caminho sem medo. Porque toda grande transformação começa quando uma pessoa decide confiar mais naquilo que a fortalece do que naquilo que a assusta.